Inteligência Artificial, aula 5. Hoje vamos falar sobre um assunto que desagrada muito aos gestores, que é a estatística. Em que questão? Eles acham que programas estatísticos resolvem o problema deles. Mas eles não acham isso diretamente. As empresas, né, que agora viram que a inteligência artificial, essa expressão está na moda, elas vêm e oferecem produtos dizendo que são de inteligência artificial e são meros sistemas estatísticos. Mas como o gestor pode estar numa situação assim meio desesperadora, como acionistas pressionando, a situação socioeconômica complicada, ele vai lá e absorve aquilo, porque ele quer falar que está tomando alguma providência. Então, vamos deixar frisado aqui que estatística não é absolutamente inteligência artificial. Ela é só uma ferramenta para avaliar e complementar modelos de inteligência artificial, ou seja, ela é o diagnóstico se os seus indicadores, após a implantação de um sistema de inteligência artificial verdadeiro, né, se eles estão ficando favoráveis. Os que têm que subir vão subir e os que têm que descer, você verifica que realmente desceram, tá? Outra coisa, a programação das respostas mais prováveis para perguntas frequentes, uma forma de estatística linguística, é uma solução medíocre e preguiçosa para coisas sérias. Você pode sair perdendo seus clientes, sendo acionado por Ministério Público, porque agora eles estão muito espertos, os promotores, para aquelas respostas que eles vão comparando de clientes, falam assim, 10 mil clientes tiveram a mesma resposta, né? E isso ocorre principalmente na relação com o consumidor, tá? Ou então para detecção de defeitos e anomalias em oficinas, em locais de manutenção, o que torna a coisa ainda mais séria, tá? Estatística tem que ser bem aplicada. Estatística é para fazer estatística, não é para dar satisfação, né? E nem é para substituir inteligência. Além do mais, porque estatística dá números genéricos para grandes fatias, né, do seu negócio, né, de situações que estão ocorrendo. Correto? Bem, vamos a alguns casos de estatística mal aplicada que geralmente ocorrem nas prestadoras de serviço, de água, de luz, de telefone, né? Todos esses tipos aí que fazem o seu faturamento mensal e se baseiam em consumo, ou seja, não do ramo do comércio, mas que vai ser um ótimo exemplo. Por exemplo, alguém avalia na parte comercial de uma empresa que um cliente está devendo as faturas de 8 meses. Então, ele dá como resultado estatístico, na frente lá da linha desse cliente, que a probabilidade é de que ele não vai pagar no próximo mês e talvez não pague nos próximos 3 meses, tá? Vamos analisar a situação. Olha, as pessoas recebem salário, querem quitar suas dívidas, querem negociar, querem ficar com o seu ranking no Serasa satisfatório. Então, é óbvio, né? Ele está devendo há 8 meses. O ano tem 12 meses. É óbvio que ele vai tirar férias, correto? Ele pode tirar férias em 2 períodos ou em 1 período. Então, pode ser, né, como ele é um consumidor e está usufruindo de serviços, né? Se ele está usufruindo de água, ele está usufruindo também de luz,
provavelmente ele tem telefone, ele tem internet, TV a cabo, essas coisas todas. Que, aliás, hoje em dia, quase todo mundo tem. Até quem não pode ter, está tendo, né? Não pode ter por situação econômica, mas tem, né? Então, ele vai ter um período de férias e provavelmente ele vai quitar parte, em parte, né, ou no todo, esta dívida. Outro caso de estatística mal aplicada. Um cliente aumentou seu consumo em relação ao serviço. Aí o cara lá, que está do setor comercial da empresa, tira como conclusão que ele vai continuar com consumo alto ou aumentando esse consumo cada vez mais. É preciso analisar que isso aí pode ser uma sazonabilidade. O que pode ter acontecido? Essa pessoa recebeu um parente em casa, pode estar com alguém doente, né, e aumentou o seu consumo de serviços, né, tanto de energia elétrica, quanto de água, quanto de telefone, teve que fazer mais ligações, correto? Então, é preciso saber mais sobre o cliente, tá? Nós demos uma palhinha disso no curso de análise de sistemas e vamos falar aqui também, tá? Depois, um cliente parcelou faturas atrasadas, né? Aí, a empresa acha assim, este tipo de cliente, ele vai manter esse consumo agora ou tentar diminuir, né, o consumo daquele serviço oferecido pela empresa. Isso, você não pode tirar essa conclusão, tá certo? Ele pode tanto diminuir quanto manter, quanto aumentar. Isso aí vai da vida da pessoa. É preciso fazer um perfil mais cuidadoso do cliente, tá? Como nós falamos em outra playlist aí, a de análise de sistema, né? Depois, o erro que está ocorrendo muito agora e é realmente comportamento de gestor medroso. Quando o número de clientes inadimplentes começa a crescer, a empresa decide lá, conselho ou a mesa de diretores, né? Se é uma empresa pequena, fala assim, nós vamos reduzir nossas despesas e vamos investir em atendimento ao cliente, né? Vão fazer alguns saques, né? Serviço de atendimento ao cliente, ou vamos contratar, né, um help desk, né? Um serviço de help desk para ver isso e resolver, né? E também resolve aumentar a diversidade de relatórios. Agora nós vamos tirar vários relatórios para saber o que está ocorrendo, né? Quando isso acontece, o número de clientes inadimplentes crescer, primeiro, você tem que colocar, gente que entende de sociologia, saber, tem alguma coisa ocorrendo na sociedade, algum movimento, algum tipo de interação, né, das pessoas com o meio produtivo ou meio comercial que está fazendo a inadimplência crescer? Está ocorrendo uma pandemia? Pandemia o pessoal percebe, né? Mas pequenas coisas como, o serviço de delivery, os clientes não estão mais satisfeitos com ele, não estão querendo mais, estão indo na loja para comprar, estão indo nos restaurantes para pegar suas refeições, mudou de comportamento. Então, é preciso o quê? Conversar tanto com os clientes quanto com o povo. Vocês sabem que as empresas têm um tipo de relação muito arrogante e peremptória com os seus clientes, né? É sempre aquela reação de autoridade, né? Como se os clientes fossem submissos, subservientes ao negócio do empresário. E não é bem assim, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho de como que a gente obtém um perfil de cliente. Bem, vocês podem estar achando que nós estamos aqui fazendo um
curso de atendimento ou um curso empresarial para decifrar clientes? Não. Nós estamos aqui tentando fazer vocês compreenderem como é que o cérebro afeta as pessoas e produz grupos para que você possa fazer a tal da inteligência artificial, que vai pegar apanhados, conjuntos de pessoas. Você vai tentar fazer uma previsão de comportamento. Mas aqui nós estamos frisando que ela tem que ser individual. Então vejam o seguinte: o cliente, ele é único, tá? A sua formação emocional depende das memórias episódicas da sua linha de vida. Um grupo de clientes pode vir, por exemplo, de escolas particulares, mas em determinadas situações da vida, principalmente consumo, né, com a face da honestidade, do querer ficar em dia com os serviços, varia muito, tá? E por quê? Cada cliente é uma rede neural diferente. Agora nós estamos descendo eles à condição de conjunto de neurônios, né? Esses neurônios, sua interação é formado por metáforas diferentes. Cada um interpreta um fato da vida, né, como uma coisa diferente, tá? Por exemplo, vamos supor a formatura, né? Um grande grupo de pessoas passou pelo evento da sua formatura. Alguns não deram nenhuma importância para essa formatura, alguns deram importância exagerada e outros falaram assim, ó, isso não é tudo, agora eu preciso arranjar o meu emprego, correto? Então existem os fatos, existem as interpretações. Existe um vício dos pseudoanalistas de comportamento, que é esse de camada social, as castas, né? Eu vou dar uma infeliz notícia para esses grupos. É o seguinte, as camadas sociais não definem mais os clientes, assim como não definem mais as pessoas. Os bens e serviços estão disponíveis para todas as pessoas, né? Um grande número de pessoas. Existem até subterfúgios nos grupos mais pobres, né? Que se unem, né, em torno de... estão unidos em torno de comunidades e os líderes dessas comunidades dão um jeito de fornecer os serviços das pessoas que têm mais dinheiro, né, para estas pessoas, tá? Não vamos entrar profundamente no detalhe aqui não, porque aqui não é um curso de sociologia. Mas vocês sabem que essa situação existe, então é isso, tá? Então, no geral, agora, um grande número de pessoas, né, o número de pessoas que têm acesso a serviços aumentou grandemente, principalmente em grandes centros, né, cidades com 3 milhões de habitantes e tal, né? Você pode ver que pessoas de várias classes sociais têm acesso a água, a luz, a telefone, TV a cabo, internet, né? Você vê principalmente as pessoas de todas as classes sociais hoje com um celular na mão, né? A forma como obteve, como é que teve acesso assim, né, em termos de conseguir pagar aquele aparelho, né, os meios, são variáveis. O que se vê, né, ao olhos vistos, é que todas as pessoas têm celulares hoje, né, nos grandes centros. E, principalmente o Brasil, eles orçam que alguns grupos têm até 2 ou 3 celulares. Tá certo? Vocês podem pegar essas estatísticas no Google, tá? Bem, um tipo de serviço agrega pessoas parecidas, mas seus perfis de comportamento em relação a esse serviço é
imprevisível. Por exemplo, em termos de Netflix, né? Você vê hoje as pessoas mais diversas tendo Netflix. Mas o comportamento delas em relação a pagar ou não pagar, pagar em dia ou pagar em atraso, ou ficar um mês sem assistir, nossa, é uma variedade enorme, tá? Então, isso aí, tudo que eu falei, são exemplos de má aplicação, né, de estatística vendida como se fosse inteligência artificial. Inteligência artificial, ela se baseia num perfil cuidadoso de indivíduo para indivíduo. Vamos ver alguns erros que eles fazem no levantamento de perfil de cliente, além dos que nós falamos, classes sociais, essa besteirada que tinha antigamente aí, né? Por exemplo, eles têm o dogma de que o cliente tem que ser atendido em até 3 minutos. Depois disso, você dá um jeito de falar com ele assim, ajudei o senhor ou não, o senhor pode fazer uma nova reclamação depois, né? Essas coisas, tá? Fala assim, eu te informei tudo que a empresa poderia fazer, agora o senhor pode procurar a justiça. Tem alguns atendentes que falam isso, tá? Só que eles deveriam, primeiro, aumentar um pouquinho o tempo de atendimento e procurar saber como que o cliente é, que existem várias formas de discursos, de comunicação, para você saber mais ou menos como é que o cliente é. Você tem que dar alguma coisa para ele te dar um retorno, tá? Se ele está lá com o serviço de água atrasado, está consumindo muito, você pode falar assim, eu tenho alguns fatos para falar para o senhor para economizar água ou economizar energia. Você quer entrar na tarifa branca? Existem vários tipos de coisas que se pode fazer, né? Mas às vezes não é interesse dos empresários. Empresário é diferente de empresa, porque a sobrevivência da empresa nem sempre é o primeiro pensamento do empresário. Ele pensa em lucro, 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 depois alguém faz aí uma startup, um tipo de aplicativo e derruba ele, né? Tal foi o exemplo dos táxis, né? Foram prestando um mau serviço, e apareceu o Uber e outros parceiros agora também, tá? Bem, então, no relacionamento com o cliente, aí que se usa a inteligência, e não é artificial, é a inteligência também natural do atendente, de falar alguma coisa que a pessoa entende de dica, você pode lavar, por exemplo, roupa uma vez por semana e tal. A casa da senhora tem muitas pessoas, muita roupa. Aí às vezes a pessoa fala assim, aqui em casa moram 5. Aí ele vai lá e anota, tá? Ele pode mesmo em relação a pessoas que consomem, né, que são consumidores do serviço de água, ele dá dicas de energia. Para quê? Para saber se trata de uma família grande, pequena, se tem todos os eletrodomésticos, se almoça mais fora ou mais em casa, né? Se fica muito tempo em casa, compreenderam? Isso vai sendo anotado e compõe um perfil que aí sim se presta como um conjunto numeroso de parâmetros para se fazer a tal da inteligência artificial. Que a inteligência artificial se faz com base em muitos parâmetros. E hoje uma ficha de consumidor tem muito pouca informação do cliente, né? Eles são mais centrados naquelas informações para, por exemplo, poder correr um processo contra a pessoa, que é o quê? Pegar CPF, RG, pegar o e-mail para poder se comunicar com a pessoa, falar assim, nós enviamos e-mail para ela, não respondeu, né? Essas coisas. Não. Tem que fazer um perfil socioeconômico, não como o IBGE faria,
né? Mas com muita informação. Se você quer implantar um sistema na sua empresa de inteligência artificial e está com preguiça de fazer levantamentos, meu caro, não implanta não, não compra, né? Ou então fecha o seu negócio se você não dá conta. Correto? Inteligência artificial é alguma coisa feita à base de muitos parâmetros, de muitas condições. Correto? Então, eu acho que aqui a aula 5 já deu informação bastante nesse termo, né? E ficou frisado que estatística não é inteligência artificial. Acho que vocês compreenderam, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção e paciência. Esse é o final da aula 5.